E vem conferir a crítica da série O Casal Perfeito. E chegou na Netflix na última quinta-feira a série O Casal Perfeito, minissérie essa completa em 6 episódios e que chamou muito a minha atenção pela sua temática e pelo seu elenco. Afinal, você tem no elenco atores fortes como Liv Schneider, você também tem Nicole Kidman, você tem Dakota Fanning, você tem um nome muito bom de estrelas que estão surgindo ou que são fortes no cinema, e a partir daí você pensa, essa pode ser uma minissérie com nomes fortes. Além disso, você ainda tem uma premissa muito interessante de uma temática que chama muito a minha atenção, que seria a temática de investigação. Assim como eles mesmos mencionam dentro da série, parece uma investigação no estilo Agatha Christie. E é isso que eles tentam fazer, uma investigação através de um conceito Agatha Christie. Um assassinato, um grupo de pessoas e vamos ver quem é o assassino da vez. Bom, a temática chama atenção, o elenco chama atenção, mas se o roteiro não for bom, a série não vai conseguir funcionar. E O Casal Perfeito é aquela série que ela começa muito bem, mas no meio ela começa a se perder e tem um final que não funciona bem pra mim. A série não é terrível, mas ela é muito pior do que ela poderia ser. A série, inclusive, se você parar pra ver, ela é bem dividida em como a qualidade vai caindo. Os 2 primeiros episódios são interessantes, cativantes e motivam a você querer assistir a série. A metade dela, que é o episódio 3 e 4, você vê que eles já se embananam um pouco, se perdem um pouco em como desenvolver a sua narrativa. E o 5 e o 6, você vê que já é um final meio previsível e também não tão bom como poderia ser, com discussões que não foram tão bem desenvolvidas ao longo da série. Porque eu achei o primeiro episódio da série excelente. A forma como eles conseguem conduzir em mostrar quem é a família, apresentar quem é a família, quem é cada pessoa, o medo que cada um das pessoas de fora tem da família, mostrando como a pessoa que vai cuidar do casamento ou a empregada da família, mostra como os filhos têm medo da mãe, como que o pai é visto pela família, é muito interessante. É um primeiro episódio que apresenta bem o tabuleiro para o mistério, que faz com que você, como público, conheça bem quem são aqueles personagens. E, inclusive, eles criam bem um mistério de quem vai morrer no final do episódio. Porque você sabe que alguém morreu, você sabe que alguém vai morrer, você sabe que isso precisa acontecer para a série desenrolar, mas você não sabe quem morreu. E a série consegue te prender ao longo do primeiro episódio todo para fazer com que você tente descobrir. Você faz parte dessa investigação e no final, quando você vê quem morreu, é interessante. O segundo episódio, ele também continua funcionando bem, já não tem a mesma pegada do primeiro, já não tem a mesma qualidade do primeiro, mas você vê que continua funcionando bem porque continua na apresentação dos personagens. O segundo episódio, ele já começa a colocar um pouco mais das cartas na mesa de quem é cada um, já começa a apresentar algumas coisas erradas daquele casal, mas ainda é interessante, porque se o primeiro episódio foi para apresentar os personagens, o segundo foi para desconstruir eles, mostrar que cada um daquela família não é perfeito e cada um daquela família tem problemas. Então, os 2 primeiros episódios, eles conseguem te prender, eles conseguem te fazer com que você queira saber mais dos personagens, saber quem são eles e também queira saber o que vai acontecer a partir daqui em como desenvolver a premissa de traição, de ideias mais de relação de dinheiro, de herança, de quem são aquelas pessoas que estão na família e quais são aquelas ideias que eles estão por trás, como que eles não são um casal perfeito. Esses 2 episódios criam essas ideias. Só que o terceiro e o quarto episódio, eles iriam chegar para poder desenvolver essas ideias. E aí é que vive o problema. Eles não conseguem desenvolver bem essas ideias. Para mim, o episódio 3 e 4 é o começo do fim da série. Porque mesmo que tenha coisas muito interessantes na série, alguns mistérios, algumas histórias paralelas consigam te prender, de modo geral, você vê que a maioria das narrativas não consegue ser desenvolvida e trabalhada de uma maneira tão boa como poderia. Então ela já começa a se perder. O que prende são alguns pontos da história, alguns pontos para você saber quem é o assassino e também as atuações. A série tem bons atores e boas atuações e conseguem te prender. Porque até na parte técnica, eu senti uma falta de realmente uma música, uma trilha sonora que fosse mais presente e mais marcante, algo que não acontece aqui para acompanhar o mistério, e uma direção mais inventiva. É um diretor que ele faz bem o arroz com feijão, ele entrega bem o que a série precisa para uma série de mistério, mas ele não traz um algo a mais. Então
então isso acaba incomodando. E outra coisa que incomoda nessa metade seria dois fatores. Seriam os policiais e também a quantidade de personagens da série que eles não conseguem trabalhar. Os policiais, porque normalmente quando você pensa em Agatha Christie, como que foi mencionado, você imagina um grande investigador, como é o Poirot, para a partir daí você conseguir ir desenvolvendo sua narrativa. Isso não acontece aqui. Os investigadores, os policiais, não são carismáticos e cativantes como poderiam ser. Então é uma investigação que, pra gente que deveria ver pelo olhar do policial, não acaba funcionando. Então esse é um problema. Os investigadores e quem deveria motivar a história, e a gente devia acompanhar a história com eles, não te motiva a acompanhar a história. E o segundo ponto seria a família em si. Eles não conseguem, mesmo sendo 6 episódios, dar tempo suficiente para fazer com que os personagens, de modo geral, tenham seu tempo de tela pra gente conseguir se importar com eles. Eu, por exemplo, tinha vários núcleos que eu não me importava. Um dos filhos mais velhos, que quer herança porque ele quer pagar uma dívida, por exemplo, é uma narrativa muito fraca. O filho mais novo, a narrativa dele também não funciona. Tem um ponto ou outro que ele ajuda no mistério que é legal, mas também não funciona tão bem. Então, esse é outro problema. As tramas secundárias e o casal não são tão interessantes como poderiam ser para fazer com que a gente queira se interessar mais pela história. A premissa principal, o mistério principal, ainda é cativante, mas o que tem à sua volta não funciona bem. E a protagonista da história também se perde no meio do caminho, porque a história vê que tem coisas mais interessantes para se mostrar e ela é jogada de lado. Então essa metade, ela já vira uma confusão, com coisas boas em relação ao mistério, um momento ou outro que funciona bem, mas você ainda tem muita coisa para ela que não funciona. E quando chega pro final, pro quinto e pro sexto episódio, tem algumas revelações interessantes, tem algumas ideias que quebram a família que eu gosto, mas a revelação final acaba até sendo previsível pro caminho que eles acabam levando. Então no fim, O Casal Perfeito é uma série que ela começa muito bem, ela meio que acaba se perdendo no meio, e um final que não é ruim, mas é decepcionante. Uma série que poderia ser muito melhor em tudo que apresentou. De narrativa, a direção, a também a forma de como criam um mistério em si, desenvolvem os personagens. O Casal Perfeito não é a pior série do mundo, mas poderia ser muito melhor do que foi. Concluindo, O Casal Perfeito acaba até referenciando Agatha Christie dentro da sua história, mas você vê que é uma referência que não é justa. Tudo bem que os últimos filmes da Agatha Christie não são o melhor possível lançado, mas os livros, obviamente, são clássicos pela sua literatura e como trabalha o mistério e seu universo. O Casal Perfeito não chega nem perto disso. Não é a pior série do mundo, tem atuações que funcionam bem, o começo é bom, mas infelizmente poderia ser aquela série de mistério que até poderia ter continuações com outras famílias, com outras investigações, mas isso não vai acontecer, porque é uma minissérie que tinha um potencial, mas não chegou no que deveria ser. E por isso que eu fecho a série O Casal Perfeito com uma nota 5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do Casal Perfeito? Você gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.